aconteceu a conversa de Trump com Lula, pelo menos segundo Lula. Eu sou André Marcília, advogado, professor de Direito Constitucional, e vou conversar com vocês sobre essa nota que foi passada pelo governo sobre a conversa entre Trump e Lula. Mas antes de qualquer coisa, peço a vocês que se inscrevam aqui no canal, deixem o seu like, vocês precisam depois de comentar, fechem o chat e cliquem no joinha, assim o algoritmo entende que o conteúdo é relevante e distribui para mais gente. E vocês nos ajudam aqui aumentando o alcance do canal. Muito bem, hoje, no início da manhã, veio o Haddad para a imprensa e disse: olha, nós não vamos comentar o assunto, nós vamos fazer uma nota e essa nota será a verdade. Bom, isso já é esquisito o suficiente, porque, claro, a versão oficial de um governo tem de ser sempre o ponto de partida da desconfiança dos jornalistas. Mas como o Brasil tem uma imprensa oficial, que são algumas emissoras que, vocês sabem, circulam por aí e que atingem muita gente, a nota oficial acaba sendo o ponto de chegada. A versão oficial do governo, ao invés de ponto de partida para a especulação da imprensa, passa a ser o ponto de chegada. Eles pegam a nota oficial e transmitem aquilo como uma verdade absoluta e pronto, não se questiona mais, e essa é a verdade que muita gente vai consumir. Por isso que vocês, inclusive, precisam estar aqui no canal, porque aqui no canal a gente mostra ou desconfia das verdades oficiais do governo, como il faut, como dizem os franceses, ou como deve ser, como assim é que deve ser. Devemos sempre desconfiar dos governos, das versões oficiais, sobretudo. Muito bem, aí veio a nota oficial, e a nota diz o seguinte: nada demais. A nota fala que quem ligou, algumas coisas interessantes. Primeiro, quem ligou foi o Trump. Então, isso já mostra como Lula tem se comportado. Fala a nota que eles ficaram 30 minutos relembrando a boa química que tiveram em Nova York, na Assembleia da ONU. Não dá para acreditar que eles ficaram 30 minutos se afagando sobre uma química de 39 segundos que supostamente tiveram naquele dia? É óbvio que não. Bom, e aí vem um monte de pataquada, né? O Lula disse que é muito importante a relação de 201 anos entre eles, que aquilo precisa ser retomado e etc, e pipipi. E aí diz, por fim, que eles ficaram de se encontrar, que trocaram telefones como se estivessem na balada. Opa, dá o seu zap aqui, eu dou o seu. Isso não faz o menor sentido, é um negócio totalmente improvável. E que o Alckmin acompanhou a conversa e o Rubio, do outro lado, foi pelo Trump designado para tocar os próximos contatos. Bom, isso me parece ser a única coisa que realmente aconteceu dessa história. Eles nomearam seus interlocutores, é claro que tem que ser o Alckmin, porque o Alckmin é o único ali que fala inglês, e claro, o Rubio já estava nomeado, óbvio, da parte do Trump. E o Rubio é alguém claramente que está conhecendo e muito o que está acontecendo no Brasil e não está preocupado apenas com tarifas, mas sim com as liberdades do Brasil terem sido perdidas, sobretudo a partir da condução do Brasil a partir do STF, do governo STFiano que nós temos aqui. Então, a conversa, o extrato dessa conversa é nenhum. Eles conversaram para que eles marcassem uma outra conversa. Conversar sobre o quê, então? Pô, absolutamente sobre nada. Conversaram para marcar uma outra conversa com as pessoas que já estavam designadas para conversar nessa outra conversa. É absolutamente ridícula essa nota, sinceramente, do ponto de vista da urgência que nós temos em resolver essa questão. Como eu tenho dito, a coisa não se resolve com um telefonema, e sim com um encontro presencial, e não se resolve pelo Lula, ou dessa maneira como Lula acredita que possa resolver, ou Alckmin, ou quem quer que seja, porque, repito, eles querem negociar as liberdades sequestradas no Brasil. E as liberdades sequestradas foram sequestradas não só pelo Lula, mas sobretudo pelo STF, e o Lula não tem essa moeda que o STF tem na mão para negociação. Então, é mais um encontro para inglês ver, ou para americano ver, ou para brasileiro ver. Eu acho que é mais isso
do que qualquer outra coisa. Resumo da história: não aconteceu nada. Um abraço.